A minha cunhada falou que eu tenho que ficar de um jeito que as mensagens não fiquem no meu rosto. Ah, entendi. Mas você não fica tudo no seu rosto, depois eu não consigo pegar uma fotinha para poder Pois é. É por isso que aquele fazer dia eu aquele negócio risquei. lá, agradecimento. É, vamos Tá muito esperar, que escuro. ainda não entrou. Tudo certo, Ana, ainda não entrou. Tá Ana? muito escuro. Eu tô aqui. Não, tá bom. Tá cortando. Sim. Será que é minha internet que tá ruim? Acho que não, a minha não tá muito boa, não. Alessandra, ah lá já tem um pessoal entrando aí. Não Já fala tem um isso, tá pessoal. boa essa luz. Pra mim tá sempre escuro, é engraçado isso. Eu Não, mas sempre não vejo tá, Ana. escuro. Então tá bom. Olá, Inês Campos? Inês Campos? Minha Ah, irmã. é, eu conheço, de Americana. Olha lá. Olá, Nenês, Estamos tudo bem? com minha mãe, minha irmã, Muito bem, família falando aí. com a família, né? Família para dar um Isso. crédito para nós. Ô, É, tá Lu, certo. vamos Oi. ver aqui, porque na minha família eu não sou filha de pais separados, você também não, né? Não, minha irmã foi separada. Minha irmã foi. Mas seus pais A não, minha né? não. Não, os meus não. Da minha família, assim, nem vô, nem vó, ninguém assim. Dessas gerações. Lindas Não, meninas. bastante. Belezinha. Belezinha. É, vamos ver. Dá para começar, Ana? Ou quer esperar mais um pouquinho? Ver se o Eu pessoal não vai sei que horas entrando. são. São 7h30 certinho no meu. Então, a gente podia começar, Lu, com aquela parte falando de Bert, das apresentações, que quem está acompanhando já sabe, às vezes, né? Tá tudo certo, depois pega lá. Então vai. Então, Boa você quer noite, se apresentar? Sempre tudo dando um bem com show, olha só. vocês? Mais uma live aqui. A mão tá suando, a tremedeira tá, mas faz parte do show, né? Como diz aquele, faz parte do show. Eu me chamo Lucilene, eu sou psicopedagoga clínica, atuo na parte clínica mesmo, educadora sistêmica, foi aonde eu encontrei a Ana Lúcia, e a gente está caminhando juntas aí nessa sabedoria, né? Passando para vocês um pouquinho que a gente sabe. Ela me passa, eu acredito que eu também passo a ela, e a gente passa para vocês o pouquinho que a gente sabe. É, Agora eu tô na terapia sistêmica também familiar, né? A gente fez o curso do IDESV, junto com o Décio, então a gente acredito que a gente aprendeu, né? E consiga estar passando, porque senão a gente não estaria aqui, né, Ana? Essa força que uma dá para outra, eu acho que é o mais especial, assim, o mais lindo, né? Porque eu não sei tudo, tô aprendendo e acredito Eu que também não. vocês, né, assim, aprendam com a gente um pouquinho. Aí agradeço a Ana, né, Ana, pela disposição, que não é fácil, as pessoas por tirarem esse tempinho, que eu sei que esse horário é complicado, né? Às vezes a pessoa tá atrás de janta, cuidando dos filhos, então agradeço vocês por isso também. Agora eu vou passar a vez para Ana se apresentar e falar um pouquinho das abordagens sistêmicas, da abordagem sistêmica do Helling. Então vamos lá. Eu sou Ana Lúcia, eu sou professora, eu sou pedagoga. Acabou. Vamos começar do começo. Eu tô muito nervosa, gente, porque falar de separação não é uma coisa fácil, envolve muita dor. E isso mexeu muito comigo. Então, vamos lá. Vamos respirar. Como diz minha amiga, fala, respira. Sim, respira. Eu nasci de uma família, eu sou a segunda filha de uma família que não é separada, mas meu pai faleceu quando eu era pequena. Então, eu cresci sem o contato com o pai, né? Apesar da minha mãe ser maravilhosa e ter sempre uma foto, sempre uma fala sobre o meu pai. Então, eu sou a segunda filha de um casal, da Daisy e do Mário.
Eu sou professora, pedagoga, eu fiz minha pós-graduação em relações interpessoais, então já trabalhava muito com essa coisa do outro e desenvolvimento da moralidade infantil. Hoje faço uma pós em constelação sistêmica, na área de psicologia sistêmica, porque eu encontrei com a Lu lá no curso de educação sistêmica lá do IDESE, e aí isso foi trazendo novidades para a minha vida, trazendo um novo olhar e me encantando. O que mais que eu falo, Lu? Eu tô muito nervosa hoje, viu? Eu não sei, ó, tô mesmo, de verdade, tá vendo que eu tô nervosa? Eu não sei porquê, mas eu tô nervosa hoje. Sou professora de uma segunda, não, de um terceiro ano esse ano, dando aula online, da forma como como é possível. Eu não trabalho com terapia, quem trabalha com terapias é a Lu, que já tem uma clínica, né, Lu, em Cerqueira? Não, Onde é sua clínica? Em Laranjal Paulista, e eu atendo em Serquilho também na clínica CNS. E Isso. aqui eu trabalho com a psicóloga também, né? Eu sou a psicopedagoga, educadora sistêmica, e ela é psicóloga. Agradeço Eu muito ela trabalho também, porque ela só, me abriu as portas. eu dou só uns apoios por aí, por enquanto, e trabalho na sala de aula. Vamos lá. Ótimo. A educação Vai lá. sistêmica, que é a parte que a gente vai falar, porque cada um tem o seu quadradinho. O nosso quadrado, a gente vai falar a partir da educação sistêmica, que é comum para nós duas, e da inteligência sistêmica, que tanto eu quanto a Lu estamos estudando mais profundamente. Tá? A Lu está fazendo através do IDESV, ou através de uma outra faculdade, mas é a mesma coisa. Eu faço do IDESV, eu faço constelação empresarial, né? Olha que chique, né? Porque as escolas também são empresas, então eu fui por esse campo também. A inteligência sistêmica, ela vem trazer para nós uma nova forma de olhar o mundo. Ela trabalha em cima de leis. Quem desenvolveu essas leis, quem observou, foi Bert Hellinger a princípio. Assim, o primeiro que sistematizou isso de uma forma que a gente pudesse trabalhar com isso em várias áreas. Hoje ela está no direito, ela está na saúde, ela está nas empresas, então tem várias áreas se utilizando dessas leis. São 3 leis básicas. Dessas leis, depois elas se ampliam em outras leis menores. Mas a primeira lei é a lei da hierarquia. Então, não, a primeira lei é do pertencimento. Que assim, quem pertence àquele clã, àquela família, pertence. No caso, às vezes é quem pertence àquela escola, né? Não é só a questão da família. Quem pertence àquela empresa, é aquele grupo de pessoas que pertencem àquele lugar, aquele hall, aquelas pessoas, aquele clã de relacionamento. Ninguém pode ser excluído desse lugar, dessa família, desses relacionamentos. Qualquer exclusão causa uma dor. Alguém vai sentir isso e vai trazer isso, vai ser denunciado ao grupo, através de um sintoma, através de algo que é perceptível. A segunda lei é a lei da hierarquia, e ela fala que quem vem antes, vem antes. Então, no nosso caso, os nossos pais precedem, os nossos pais nos deram a vida. E a vida veio deles? Não, a vida não veio dos nossos pais. Veio dos pais deles? Não, de onde veio? Veio dos pais deles e a vida veio assim. A gente não sabe aonde começou. Para quem é cristão pode acreditar que a vida começou em Deus, né? Cada um na sua religião. Quem não é, começou lá não. Em algum lugar a vida começou e ela vem vindo, certo? Eu gosto muito de falar. Lá vem a Ana Lúcia com as coisas de crente dela. Que assim, quando Deus chamou Abraão, ele falou: através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra, toda a descendência. Então, isso para mim é muito claro, que a bênção vem aqui dos meus pais. E essa é a lei da hierarquia. Quando eu olho para trás e não olho com gratidão, olho achando que eles estão me devendo alguma coisa, que eles não me deram o que era necessário, ou olho culpando, qualquer coisa que eu fico virada para trás. E aí eu não sigo a minha vida, né? A minha vida fica presa ali. Eu não tenho nada para trazer para cá, eu nem olho para frente. Isso acontece muito, infelizmente, com os casais, né, Lu? Por isso que temos tantas separações. Às vezes eles são presos
em coisas do passado. Então, essa é a segunda lei, a lei da hierarquia. Quem precede, precede. Quem antes deve ser honrado. E honrar, como nós já dissemos, não é obedecer, é realizar. Eu pego Sim, aquilo que eles me deram, agradeço e falo: com isso eu vou fazer muita coisa, com isso eu vou fazer uma sim, vida, né? E sigo em frente. E sou capaz de oferecer isso para outros, né? Os pais oferecem através da vida, dando vida para outra pessoa. Continua sim, assim a família. E outras pessoas que não têm filhos oferecem através do trabalho, oferecem plantando árvores, escrevendo livros, de alguma coisa, de alguma forma, servem à comunidade e ao mundo. A terceira sim, lei é a lei do equilíbrio, que impera entre os casais, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa lei hoje, e entre as pessoas que são iguais. Onde existe hierarquia, não existe equilíbrio, porque hierarquia vem uma escadinha. O equilíbrio não, somos iguais e ela funciona. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, e assim a gente mantém a nossa amizade. Relações de sim. amizade, você fala assim, nossa, eu gostava daquela pessoa, mas eu não sei por que, que a nossa amizade acabou. Acabou porque ficou desequilibrada. Alguém parou de dar, ou deu muito e aquela pessoa não conseguiu retribuir, ou simplesmente Sim. parou de dar aquela. Né? Tem umas quadrinhas que falam que algumas pessoas vêm por uma estação, né? Vêm, nos entregam alguma coisa e depois se vão. Tão bonitinho. Sim, Então, essas são as exatamente. três leis. Elas começaram, a princípio, Bert começou trabalhando com elas em terapia. Bert, ele foi um filósofo, teólogo, pedagogo, psicanalista, e foi trabalhando várias áreas em relação a essa parte da psicanálise, sistematizou essas leis e tratava das pessoas com grupos, com constelação familiar, terapias. E aí, uma professora, chamada Mariane Frank, foi se tratar com ele. Então, a hora que ela se tratou, ela achou isso de uma grandiosidade tão grande, grandiosidade grande, né? Tão maravilhosa, que ela falou: eu não tenho como segurar isso para mim, porque não tem. Depois que você aprende a olhar dessa forma, você vai olhar tudo dessa forma. E ela levou para a sala de Maravilhoso. aula e acabou escrevendo um livro, e isso se ampliou. Não foi apenas a Mariane Frank, também temos outros nomes, como a Angélica Oliveira, também, que está no México, que foi Maravilhoso. maravilhosa. E agora muitas outras professoras, né? Então, e já foi para o direito também, com o Sam Stosh, já está em várias áreas, na saúde. Está indo assim, Saúde. essa é a inteligência sistêmica. Prontinho, Lu. Maravilhoso, né? Isso. E hoje, né, Ana, nossa live é divórcios vezes filhos, né? Nós vamos falar de uma situação que não é fácil, né? É uma situação dolorosa, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, assim, espero que vocês gostem, né? Que a gente consiga levar um pouquinho dessa nossa sabedoria, um pouquinho que a gente sabe, e vocês consigam aí digerir isso, né, com mais tranquilidade, com mais facilidade, mesmo sabendo que a situação de uma separação, ela não é fácil, né? Vamos começar então, Ana. O que eu quero dizer para vocês, os filhos, quando há uma separação, qualquer coisa você me corrige aí, tá, Ana? A gente troca a ideia aí. E uma separação, os filhos são papai e mamãe. Hoje eu trouxe para vocês aqui 3 coraçõezinhos. Olhem, são 3 coraçõezinhos. Então, o que que esses coraçõezinhos grandes são ligados a um fio invisível que é ligado a um coraçãozinho menor? Esse coraçãozinho, nós vamos representar o coraçãozinho da mamãe, o amarelinho, o coraçãozinho do papai. Então, o que acontece? Um dia, o homem com a mulher se encontraram. E desse encontro, eles ficaram o quê? Juntinhos. Então, houve um amor, houve a conexão do homem com a mulher. Quando há essa conexão aqui, ligado a esse fiozinho,
surge a nossa misturinha. Então, a nossa misturinha é o quê? O homem e a mulher, que forma o filho, papai e mamãe. Agora eu pergunto para vocês, esse fiozinho invisível aqui, será que ele arrebenta? Será que esse fiozinho invisível a gente consegue livrar deles? Eu acredito que não. Por quê? Porque nós temos papai e mamãe em nós. Nós somos a misturinha do papai e da mamãe. Então, por mais que o homem e a mulher, porque papai e mamãe são pessoas adultas, seres humanos, que todos têm conflitos, cada um veio de uma misturinha. E isso faz com que cada sistema trabalhe de uma forma, né? Então, o que que acontece? Quando o homem com a mulher separa, esse filho aqui, ó, vai deixar de ter o papai e a mamãe? Não. Ah, eu não gosto desse braço aqui porque ele lembra o meu pai. Eu consigo tirar esse braço? Não. Então, os filhos têm o papai e a mamãe para a vida inteira. O que não deu certo foi os adultos, o homem com a mulher, pois são seres humanos e seres humanos têm conflitos, têm dificuldades. E a criança, olha a lei da hierarquia aqui, não dá conta de ajudar, não dá conta de resolver problema de adulto, né? Então, assim, quando a mamãe fala mal do papai para esse filho, o que que acontece? Esse filho vai ficar cada vez mais doloroso, vai ficar cada vez mais conflituoso, porque ele faz parte dessa mistura aqui. Vice e versa. E quando a mamãe, o papai também fala mal da mamãe para essa misturinha aqui, essa misturinha aqui vai se sentir como? Nossa, mas está falando mal do meu papai, é o meu papai. Então, assim, problema de adulto, deixa com o adulto. A criança, ela não se envolve. A criança é pequena. A criança não tem como resolver problema de adulto. Então, papais e mamães que são separados, a misturinha não se envolve nesse conflito, né? Porque a dor já é grande para eles também. E aí, essa dor aumenta. Isso, Você sabe, Ana. ah, você sabe o que que é o grande problema aí? Os pais estão doloridos, né? A separação não é fácil. A separação, ela vem de uma dor. E aí agora, que é a nossa função, né? Vamos olhar do ponto de vista da criança. Quem está se separando são os adultos, são os pais. Só que a mamãe chega para o papai chega para a mamãe e fala assim: querido, meu filhinho, minha filhinha, o papai não ama mais a mamãe. Então, o papai vai embora, a gente vai procurar uma outra. A mamãe chega e fala assim: a mamãe não ama mais o papai. E a criança, ela pensa assim: peraí, esse amor pode acabar? Se o amor do meu pai acabou pela minha mãe, o amor da minha mãe acabou pelo do meu pai, o amor que eles têm por mim pode acabar? Olha a dor que essa criança está passando. Porque assim, se ele deixou ela deixou ele, eles podem me deixar. Né? Então, essa dor do abandono, essa dor que assim, eles ainda, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para se separar do marido, mas não separar o pai e a mãe da criança. Porque quem vai sofrer é o laranjinha aí, é o filhinho. Porque não tem como ele tirar nem o braço, nem. Então, toda vez que a mãe fala assim: ah, você é como seu pai, ou o pai fala: você é como a sua mãe, ou não faça isso como a sua mãe, não faça isso como o seu pai. Peraí, não tem mãe e pai aqui, sou eu. Eu sou mãe e pai tudo misturado. Então, se você não gosta da minha mãe, você não gosta de metade de mim. Então, é muito difícil para o casal. Lu, eu imagino o quanto seja difícil para o casal se separar e não deixar de amar aquilo que existe do casal no filho.
Sim. Existe um juiz português, eu não lembro o nome dele, que ele fala que como é que os advogados, os juízes, podem tomar parte se a criança não tem parte, a criança é um todo. Né? Sim. A criança é um todo. Você olha o laranja, não tem vermelho e amarelo ali, tem laranja. Então a É. criança é um todo e a gente tem que tomar muito Sim. cuidado com isso. Com essa parte E de não me deixar também, o amor acaba. Né? é Então o a gente fio, volta né, lá Ana? naquela frase primeira. Esse fio que Fala. não arrebenta, né? Esse fio aqui, ele não arrebenta. Onde a gente vai, a gente leva o nosso papai e a nossa mamãe com a gente, né? Ele não Não, arrebenta, Lu. Ele não arrebenta. não Assim, não arrebenta. arrebenta. Só que quantas vezes uma mãe ou um pai tentam cortar esse fio, ou quantas vezes eu quero esconder da minha mãe ou do meu pai a dor que eu sinto, ou o amor que eu sinto pelo outro. Sim, Porque quando a minha sim, mãe ou meu pai me vê amando o outro, eles são machucados, eles se sentem machucados. E como sim. filho, tudo que eu quero é não machucar a minha mãe, é não machucar o meu pai. Né? Então, Amo. é muito dolorido para a criança tentar ficar no meio disso tudo. Qual seria o ideal? O ideal seria os pais chegarem para a criança e não falar essa parte, eu não amo mais a sua mãe. Eu amo a Evitar, sua né? mãe e você. Filha, a partir de hoje, eu e a sua mãe, as pessoas adultas, como você vai ter Exato. os seus namorados, você tem os seus amigos, e você gosta mais de um de outro. Sim, o que acaba não é o amor que está na criança, para sempre aquele pai vai amar, e a mãe também vai amar. O que É, acaba eu não convido mais essa pessoa para o meu churrasco, né? sim, Deus falou sim, assim: olha, a gente pode amar, a gente deve amar a todos, nós devemos amar a todos, mas gostar, eu posso gostar só de alguns, né? Eu sim. posso É, gostar mais de isso você mesmo. do que eu gosto de outras pessoas. Eu convido você Sim, para minha sim. casa, eu convido outras. Não é É. assim? Então, gostar. Mas na Então, realidade, o marido porque e a assim, mulher. o pai fala o tempo todo para a criança: eu te amo, filho, eu amo você. A mãe fala: eu amo você. E aí depois fala: eu não amo mais seu pai. Essa palavra A amor fica confusa para a criança. cabecinha. Sim, sim, fica Se o amor confuso. acaba entre eles, olha o meu tamanho. Se entre eles, que são grandes, que são tudo para mim, o amor acaba, então eles podem deixar de me amar. Então, Essa isso interrogação. eu posso ficar fazendo o tempo todo, tudo que eu puder para minha mãe não deixar de me amar ou para meu pai não deixar de me amar. Então, fica aquela criança que fica o tempo todo atrás da mãe ou o tempo todo atrás do pai, com medo de ser excluído, assim como o outro foi. Porque se eu excluo um Repetir, né? cônjuge, Até repetir. Repetir, né? A minha mãe faz assim, eu vou fazer assim também. O meu pai faz assim, eu vou fazer assim também, né? Copiar, repetir, né? Por se eu amor. excluir se eu excluo um cônjuge, eu posso excluir também uma criança, né? E essa parte do amor a gente tem que deixar muito claro. Onde vem essa clareza? Lá vou eu com as minhas frases de novo. Vai lá, vai Vamos lá. voltar na frase. Aquela Vai frase lá. é maravilhosa. Olha, eu vejo, eu penso, eu sinto. Eu A sinto. criança está aprendendo. De 0 a 7 anos, até no útero, ela está aprendendo a se adaptar nesse mundo. Ela está aprendendo a viver. Com quem? Sim, Com os pais. Quem pode ajudar essa criança a olhar e entender esse mundo? Quem está mais próximo? Os pais. Então a criança está vendo os pais se separando, os pais brigando. Só que ela não sabe o que ela deve sentir. Quem tem que ensinar para ela o que ela deve sentir são os pais. Filha, eu estou brigando com a mulher que é a sua mãe. Eu não estou brigando com a sua mãe. A sim, mulher com quem eu me casei um dia, olha, essa mulher tem coisas que hoje eu não admiro mais, eu acho que não é tão bacana, né? Mas sim. a sua mãe, ela é perfeita. Ela me deu você. Não existe É mulher o mais como. perfeita do que a sua mãe, O né? como falar, né, Ana? O como falar, né? E O como. aí, você fala assim, olha, você vai ajudando a criança a pensar. O que você tem que pensar, meu filho? Que a sua mãe e eu vamos estar sempre com você. A gente nunca Sim, vai se separar de você. Pode até fazer o coraçãozinho mesmo e mostrar para a criança, né? Ou duas massinhas, ou café com leite. Não tem sim, como separar. maravilhoso. A É, gente vai estar sempre com você. A gente está em você. O que está se separando é o homem com a mulher, que um dia é. olharam e falaram assim: eu quero namorar com você. Aí eu também Sim. quero. E a gente não quer mais namorar.
mas não deixou de ter uma Não. relação boa, E né? não vai deixar de amar, né? Esses filhos vão ser eternos para sempre, por mais que não seja da forma que eles querem, porque às vezes é difícil para a É, criança, né? Ter duas casas, né? Hoje eu vou na casa do meu pai, durante a semana eu fico na casa da minha mãe. Então também é doloroso, né, para a criança. E para os adultos que se separam, Ana, um também tem que agradecer o outro, honrar pelo que aconteceu, né? Porque também tiveram momentos bons, né? Se ficaram juntos por pouco tempo, por muito tempo, eles também têm que agradecer e honrar pelos momentos bons que tiveram, né? Agora não dá mais. E olhar para frente. Porque se ficar aquela situação, ai, mas se eu tivesse feito diferente, ai, mas se você tá só para trás, né? Se ele não tivesse feito dessa forma, se tivesse, sim, né, ele, sim. Quando pensado. culpa, então é muito pior, né? Quando a gente fala, se eu tivesse, tá tudo até mais ou menos, mas quando, é assim, fica ali, não vai para frente, mas não tá Não vai. culpando. Agora, quando você culpa o outro, que você não tem esse direito, né? Quando você Não, julga o outro, e a gente é muito rápido em julgar, né? E que assim, muito. às vezes a gente casa esperando que o outro nos dê alguma coisa que ele não tem, né? Não Sim, tem, não era sim. dele que eu tinha que receber. Tem um livro Pois chamado, é. acho que chama Da Onde Vieram as Moedas, né? Acho que é uma coisa assim. Quem tá aí que É isso puder mesmo, colocar o da nome onde do vem as livro, é moedas. muito bom. É isso? É isso De mesmo, é onde da vêm onde as vem as moedas? moedas, é isso mesmo. É. É, Ana, que é tem uma muito bom que fala pergunta aqui, meu exatamente amor. isso. Hã? Tem uma pergunta aqui. É, eu acho. Quando o É término é R. tumultuado por um dos pais, é essa? Isso, é essa mesmo. É, Então, essa mesmo. cabe ao outro olhar com amor. É. Tem Assim, o alguma que ela coisa falou é o entre. mais correto. É a gente ir colocando todo o amor que a gente puder e toda a honra que a gente puder por aquela relação. Fala assim, eu Não é sinto fácil. muito pela sua dor, né? Não é fácil, a gente sabe. Eu acredito que seja muito difícil, complicado, uma situação dolorosa, mas tem que ser honrado, né? A gente tem que olhar Onde porque a estão as nossa vida moedas? vai para Obrigada, frente, né? Vanessa. Olha lá, minha professora, Vanessa. Ah, então, o outro postou. Então, assim, é agradecer, né? E obrigado, né, por me fazer feliz. Sinto muito que não deu certo, mas agora a nossa vida continua, né? E é isso aí, é honrar e agradecer. E outra, as crianças não têm culpa. Ninguém tem culpa. Honrar, agradecer e não usar as crianças como moeda de troca, Não, de né? forma alguma. Assim, Não. o que Não. acontece muito é o que a criança tem que saber. A criança não deve saber o menos possível, né? É, Por quê? evitar, Porque sim. vai evitar sofrimento. A criança tem que E saber olhar assim, nosso olha, eu e o seu pai, eu e o meu namorado, meu marido, nós estamos nos separando. A sua mãe e o seu pai permanecem sempre com vocês. Toda vez que você for desenhar a sua família, quem é a sua família? A sua mãe e o seu pai. Mas meu pai não mora em casa, eu posso desenhar ele? Filha, ele só não mora em casa, ele é sua família, você é feita dele. Ah, mas a minha mãe tem outro marido, eu posso desenhar ela? Ela é a sua mãe, não existe outra mãe. Para criança é muito complicado às vezes também, Lu, quando essa parte de eu penso não foi trabalhar a tua criança, não ajudou a criança a pensar que o pai dela vai ser para sempre aquele pai, de repente a mãe arruma um namorado, ou o pai arruma uma namorada. E a criança Ah, pensa assim: perguntaram. Perguntaram aqui, agora, ó. Perguntaram isso. Minha ex agora eu vou está ter outra namorando. mãe. A minha mãe Sim, vai me dar um outro pai, né? O meu é, pai vai me dar uma outra mãe. Isso é muito ruim sim, para a criança. Por quê? sim. Porque o que eu faço com aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que sou eu, né? Não Isso pode. acontece também com as crianças que são adotadas, né? Crianças Sim. que às vezes têm os familiares excluídos. Toda vez que a gente traz uma outra pessoa para um relacionamento, a gente tem que olhar muito a ordem da precedência. O que é a ordem da precedência? Ela trabalha na hierarquia também. Quando Sim, eu vou arrumar um sim, outro relacionamento, primeiro eu honro o relacionamento de trás, né? lógico. Agradeço, como a Luz falou, o primeiro relacionamento, e esse filho tem prioridade. Esse filho fica primeiro
do que a minha relação de casal, a próxima relação de casal. E se eu tiver um outro filho dessa relação? Ele é o terceiro. Não é menos amor. Mas se eu não der, se eu não trouxer esse primeiro, não der prioridade para esse primeiro filho, esse segundo filho, ele vai achar, ele não cuidou daquele, ele vai cuidar de mim? Sim, Né? sim. Eu Porque assim, concordo, essa criança vai querer honrar aquela pessoa que não foi honrada. Né? Então ela vai sim. querer viver com os dois, ela vai trazer sintomas, porque como assim ele abandonou aquela criança, aquele filho? Não pode. Então, Não. primeiro os filhos, primeiro o casamento, depois o cônjuge, a gente acha que não é importante, é o cônjuge que nos dá o próximo filho, né? Sim. Então, o cônjuge e depois o próximo É. filho. Teve uma pergunta aqui, ó, que é isso exatamente o que você falou. Minha ex está namorando e minha filha não está aceitando. O que fazer? Colocar o namorado da sua esposa no seu coração. A gente tem que sempre trazer com amor e falar para a filha, filha, eu sou para sempre o seu pai, ninguém vai me tirar de você. Esse moço veio trazer alegria para a vida da sua mãe. Isso é importante. Um dia eu espero também encontrar alegria com uma outra moça, né? Eu sou seu pai, ela é sua mãe. Isso jamais vai mudar. Você vai sempre poder contar comigo, sempre poder contar com a sua mãe. E se por acaso a sua mãe vier casar com esse moço, puxa, que bom para sua mãe, né? Que legal ajudar a criança a trazer esse amor, porque a criança quer ver a mãe feliz, não é, Lu? Sim, Claro, claro. mas E ela não outra, não quer colocar que fogo a na mãe ponha fogueira, outra né? pessoa no lugar do pai, né? É, Ela não pode sentir que esse lugar está ameaçado. Para a criança é muito importante esses dois corações muito fortalecidos dentro dela. Eu sou aceita por quem eu sou, né? Minha mãe não quer me dar um outro pai, meu pai não quer me dar uma outra mãe, tá tudo certo. Eu sou vista da forma como eu nasci, como eu vim ao mundo, com o esse como pai, com essa falar, mãe. e não julgar, né? Ela tá namorando, porque sempre acontece esse julgar, essa culpa, né? A pessoa vai carregar uma culpa que na realidade não tem que carregar, né? Porque adulto, a pessoa adulta, é assim, a criança não resolve problema de adulto nunca. Nunca que a criança vai resolver problema, por mais que ela, Mas vai né? tentar, né, Lu? Se a Sim, mas mãe estiver muito dolorida e virar para a criança e falar assim: seu pai foi embora, agora você é o homem da casa. ai, O que acontece com essa imagina. criança? Ela sai do lugar de filho e Sim, vai tentar ser grande do lado da mãe. Olha sim. que dor, né? E como Por ela quê? vai dar Porque conta disso? não vai dar conta, vai criar Imagina como. sintoma, vai sofrer, vai ter problemas às Sim, vezes na escola, não vai olhar a sim. mãe mais como mãe, vai querer Porque ela trocar com a não mãe, vai sabe querer como mandar na mãe, sim, é isso mesmo. Teve vai uma querer outra pergunta. excluir o pai que está nele. Então, assim, muitos casos depois que a gente sabe de alcoolismo, casos de. Alcoolismo tem bastante, mas casos de depressão, de violência, vem por causa disso. Eu tenho que excluir uma parte de mim. E eu não tenho É, como receber. De quem que eu recebo? Se eu estou no lugar do meu pai, companheiro da pois minha é, mãe, de quem que eu recebo? Olha que fraco que eu fico. a carga é Então, muito pesada, né? Não dá não conta. existe homem da casa e não existe a mulher falar também assim: agora eu sou o seu pai e a sua mãe. Ah, Porque isso é o está pior. excluindo o pai também. Esse é o pior. Essa frase é demais, né? Eu sou pai. Eu Lu, sou mas pai. ela, pensa nessa mãe. Ela está fazendo o Ah, que ela acredita ser o melhor. Pensa nesse sim, pai, ele está fazendo o que ele acredita ser o melhor para aquela criança. Ele está tentando dar os dois papéis para aquela criança. Esse pai e essa é, mãe têm esse conhecimento? Não. não. Então, eles estão fazendo o melhor. Pais e mães que fiquem aqui, nós vamos repetir isso. Todas as lives, a gente tem que parar um momento, respirar e falar: os pais não têm culpa, nenhuma culpa. Eles sempre fazem a melhor opção. Eles não têm culpa.
Eles têm É o como opções falar, e eles né? falam, Sim, o que é que eu faço com essa minha criança que está dolorida? Filho, filha, sim. não se preocupe, a mamãe agora é o seu papai e a sua mamãe. O seu papai agora é o seu papai e a sua mamãe. Então, É, isso causa muita dor, mas a criança tem que entender. A criança adulta hoje que está aí, oi, você adulto que está cobrando da sua mãe e do seu pai, olha para trás e agradece, eles fizeram o melhor que eles puderam. Olha lá, sim. vira e Não fala, puder. obrigada, mãe, eu sei que foi o melhor que você pôde, e foi o suficiente, que você está aí agora, né? É, a vida, Então, né? Ana, tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu ah, filho precisa saber que eu fui casada? não necessariamente o seu marido deve saber que ele não é o primeiro, que ele é o segundo. Sim, o marido Não sim, teve mas o filho criança, precisa. acho que, eu não Não, sei, acho que não. Mas não assim, teve. no coração dessa mãe, acho que quanto menos a criança sabe da relação mulher, Eu acho que menos problema a é. criança vai ter. Mas Sim, essa sim, mãe, ela precisa honrar esse primeiro marido. Ela sim. precisa colocar no coração dela toda a gratidão que ela tem por ele e falar assim: você foi o primeiro. Se foi o primeiro, porque às vezes tem namorados antes que são muito importantes para a gente, que criam Sim, vínculos. sim, Então é muito sim. importante a gente olhar e falar assim: quem foi meu primeiro amor? Para quem eu gostaria de, com quem eu gostaria de ter casado? Para quem eu dei meu coração? Né? E falar assim: você foi o primeiro. Às vezes a gente não consegue ter um relacionamento porque a gente não honra os anteriores. E eles falam: você não me Sim. honra, como é que você vai ter outro? Né? Não tem Tem jeito, aquela coisa né? que você não cuida do Fusquinha, você não vai chegar depois de um carro melhor. Né? Vamos lá, então, não, é verdade. Primeiro, tem que ser honrado, você tem que colocar ele no seu coração, e o seu marido atual tem que saber que ele não é o primeiro, que ele é o segundo. Né? Que É, ele tem o lugar dele é de honra, é o lugar de segundo. Né? Você é sim. muito importante para mim. Né? Porque Isso. se ele não foi honrado como segundo, se não der certo, você não vai honrar ele depois no terceiro. Então, assim, E cada um assim, tem o seu lugar na nossa vida. E é, todos são muito importantes, porque todos nos fazem. sim. Depois os Filho moeda outros. de troca, já falamos. Péssimo isso. Seu pai não pagou pensão. Pensão é problema de dinheiro, é problema de adulto ou de criança? De adulto. Criança tem que saber? Não. Mãe, Nem meu pai deve. pagou pensão? Ah, eu não vi ainda. Filho, ele não pagou, mas ele deve estar com alguma dificuldade, está tudo certo. Quando ele puder, ele vai pagar. Tá tudo certo. Seu pai não tem que pagar pensão, né? Seu pai contribui com a gente. Não tem que pagar pensão. Como assim pagar pensão? Esse termo para criança é muito Né? estranho, né? Tá pagando para você ficar comigo, mãe? Carrega Tá uma pagando culpa para que você não ficar comigo, tem. pai? Ele tá pagando para você, então você tá trabalhando? Sim. Assim, parece que não, mas as palavras, elas têm muito poder. E a Muita, gente tem que tomar muita muito coisa. cuidado com o uso que a gente faz delas. Né? Então, os Sim. pais não pagam para o outro, eles contribuem com o que puderem, né? Seria muito bom se for um acordo justo e que fique bom para os dois, que não fique pesado para nenhum dos dois. Muitas Sim, vezes sim. os pais não acham que não tem que contribuir, você sabe por quê, Lu? Eu estava vendo um estudo. Ah, Quando chega lá, a mãe tem o bebê, o pai que coloca o bebê lá dentro. A mãe não tem como colocar um bebê lá dentro, né? O pai que não, sim. coloca. O pai vai lá e coloca o bebê lá dentro. Aí ele, né? Aí a mulher tem o filho, tira para fora. Mas ainda assim cuida desse filho. Ela fica ali, cuida do filho. E um dia essa mulher deve falar assim: vai com o seu pai. Eu permito que você ame o seu pai, e esse é o seu pai. Quando a mãe dá permissão, libera a criança para amar o pai, esse pai se sente pai realmente dessa criança. Então ele sente o quê? Essa criança é meu filho. Mas quando a mulher não entrega o filho para o pai recebe esse filho? Não. Não, Então, assim, é filho só da mãe, por que eu tenho que dar o dinheiro? Por que eu tenho que sim. contribuir? Ela não me É, deixa nem é, ver, ela fica fazendo chantagem. Então, é. assim, a primeira coisa é entregar esse filho para esse homem, né? Para esse pai. Assim, Porque você é o pai dessa criança.
Você tá toda travada aqui para mim. Eu espero que eu não esteja travada. Ah, você já travou bastante aqui, mas trava, destrava, trava, destrava. Ah lá, travou. Acho que a Olha, na internet. adolescência, sempre, até nos adultos. Eu não consigo ler a pergunta inteira, Lu. Ana, até que idade esse cuidado na forma de falar? Só na infância ou na adolescência e juventude também? É simples. Posso falar mal do seu pai? Ou assim, a gente pode falar mal do nosso pai. A gente deixa alguém falar mal do nosso pai de adulto. Quando alguém fala mal da nossa mãe ou do nosso pai, dói na gente? Então a resposta Hum, é nunca a gente pode falar mal do pai, do nosso filho, da mãe, da nossa filha. Nunca. sim, Sim. jamais. Por quê? Porque a gente está falando mal da criança. A criança é feito, DNA, cada célula vibra Aqui, papai e ó. mamãe. Ó, Não é tem a como você mistura. parar, gente. Então, se Não. você fala mal, a criança vai se cortar, a criança vai se machucar, a criança vai se rebelar, porque você vai É ter que ver o expulsão, né? pai que você me deu. E É. assim, é muito difícil? É muito difícil. A nossa professora Roseli conta um caso muito interessante. Eu vou contar o caso da professora Roseli, você me permite, Ai, Lu? bom. Claro. Chegou uma mãe para ela na escola e falou assim, porque a professora contou para aquela criança que ela tinha um pai. Até então a criança falou assim: não, professora. A professora estava falando: todo mundo tem um papai, uma mamãe. Ela falou: não, professora, não é todo mundo que tem papai e mamãe. Eu não tenho papai. A minha mãe não falou que eu não tenho pai. Aí a professora olhou assim e falou assim: já sabe, né? Isso vai dar problema. Eu falo assim, todo mundo tem um pai. A sua mãe pode não ter te contado, mas todo mundo tem um papai e uma mamãe. Aí a criança chega para ela e fala assim, ô professor, a minha mãe sabe que eu tenho um pai? A professora, sua mãe sabe, né, que você tem um pai. Ela deve saber. Ô professora, eu posso contar para minha mãe que eu sei que eu tenho um pai? Aí a professora fala assim, então, se a gente puder falar, não, não conta para ela, não traz problema para mim. Assim, se você tiver que contar, né? Acho que até fala, não lembro, né? Na mineirês da professora, falando se seria melhor não. Mas a gente não pode falar isso para criança. E aí a mãe chega na escola. Como assim você contou para o meu filho que ele tem um pai? Mas a senhora também acha que ele não tem pai? Seu filho tem um pai, né? Não, mas é que ele é um... né? Não é um pai, isso que lá. Ah, não? E ela fala assim para a mãe: então tá bom, seu filho tem 10 anos. E diz que tem uma rotatória na cidade. Falou assim: olha, há 9 anos atrás, esse homem que a senhora falou tudo isso aí, ele estava andando de moto, é moto, né, que ele tem? E ele sofreu um acidente e morreu. Graças a Deus que morreu, merecia morrer mesmo. Ela falou assim: só que foi há 9 anos. Seu filho não teria nascido. Tá tudo bem para a senhora? Não, meu filho. Então, nem que seja a vida do seu filho, a senhora tem que agradecer esse homem. E ele tem direito a amar esse homem que deu a vida a ele. Né? Sim. Então, é bem isso. A gente pode ficar dolorida com o homem e a mulher que nós escolhemos. São homens e mulheres imperfeitos, como Sim, todos seres nós. humanos, né? Né? Seres E humanos. estão muitas vezes presos a coisas de lá de trás. Tem homem, tem mulher que está preso ali, olhando para a mamãe e falando: mãe, eu preciso de amor, mãe, eu preciso de amor. E às vezes não recebeu, esse livro das moedas é muito bom por isso, não recebeu aqui atrás, não honra aqui atrás, e vai procurar esse amor, essas moedas, em outras pessoas. Só que as Sim. outras pessoas não têm, porque os únicos que podem nos dar isso são os nossos pais e as nossas mães. Assim, a Sim. herança que Deus fala é isso. Nós somos a herança dos nossos pais. Né? Nós Sim. somos a herança viva. Então, assim, com isso que a gente recebeu, a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente tem Sim. que, pelo menos, agradecer ao cônjuge a vida dos nossos filhos. Se a gente não consegue amar o nosso cônjuge, a gente tem que amar no nosso filho e falar: filho, eu vejo sua mãe em você. Sim. Filha, eu vejo seu pai em você. E assim por diante, né? E eu amo ver o seu pai em você, porque foi esse homem que eu escolhi para mim. Na Sim. época que eu escolhi, eu era apaixonada por ele. E ele tem Sim. muitas qualidades. A sua mãe tem muitas qualidades. Hoje,
eu quero encontrar uma pessoa que seja um pouquinho diferente. Não melhor nem pior. Um pouquinho diferente, com características diferentes, porque a vida foi nos trazendo outras coisas. Mas a sua mãe vai ser para sempre amada por mim e você. O seu pai vai ser para sempre amado por mim e você. E A gente todas as sabe que vezes que o filho precisar, pós-escola, casamento. Tem pais que no casamento dos filhos fica assim. O filho fica, eu queria que meu pai tivesse lá no meu casamento. E a minha mãe também. E é constrangedor para a criança. Imagina a dor de um filho, de uma filha que está se casando. E fica tentando fazer como ter os dois no meu casamento. Olha que triste. Sim. A gente sabe que é uma situação difícil, né? Só que os adultos são seres humanos imperfeitos como qualquer pessoa, qualquer um, né? Então, assim, a criança não tem que carregar culpa de separação, culpa de ser a causa, né, da situação. Muitas E acham isso, né? Porque a primeira coisa que a criança acha é o que, que eu fiz errado que meu pai está indo embora. O que, que eu fiz sim, errado que minha mãe está indo embora. sim, Né? A primeira é isso. coisa é a criança, eu querei. Porque a criança toma todas as dores para eles. Eles Tudo. são, a gente fala que eles são o termômetro por causa disso. Eles tomam as dores dos pais. E Lu, você sabe que a princípio, assim, na superfície, no visual, quando, por exemplo, um pai que bebe ou uma mãe que bebe, porque também temos mães que bebem, pais que bebem, vou usar isso aí porque é simples. Vai embora. O casal se separa, a criança fica com o outro, porque aquela mãe bebe ou foi para uma clínica, ela tem problema mental ou qualquer coisa assim. Ela não serve para você, ou ele não serve para você. Ou ele me bateu, ou ela me roubou, sei lá. A Sim, criança, sim. a princípio, ela fica com quem acha que está certo. Com quem socialmente está certo. Né? Porque na sociedade não existe certo e errado. Mas no profundo, a criança fica com quem está sendo machucado, com quem foi embora, com quem não está sendo visto, com quem não está sendo amado. E no futuro, quem é que ela vai honrar? Ela vai honrar aquela pessoa. Que foi Porque ela excluída, vai né? trazer, vai trazer o excluído, né? Então, ou aquela mulher vai casar com um homem que bebe, ou vai beber, né? É assim que vai. Ou o filho dela. Mas alguém vai Sim, honrar esse. sim. Alguém honra o filho, Tem é mais isso alguém mesmo. aí conversando. Cuidado na forma de falar. Só na infância? Não. Lu, lê aí. Até que idade disso? O cuidado na forma de falar? Sempre, gente, até no adulto. Não fale pro seu cônjuge, pro seu marido, mal da mãe É isso. dele, E né? vice-versa. Eu acho que o meu parou aqui porque eu acho que eu toquei. Agora tá indo embora. Nossa, Lu, tá vendo? Não pode tocar, né? Não, o meu tá travado aqui, Ana. O meu Se a Lu travou falar aqui. mal do cônjuge, do marido dela para a mãe, da mãe dele para ele vai ficar chateado. Ele vai até dar Sim. razão para ela, pode até dar razão, mas vai ficar Mas, chateado, não vai, Lu? teriam que ver. E se a filha escutar, então, porque ela é 25% daquela avó, né? Ela vai ficar chateada. Também, também. Então, Se assim, minha mãe não não gosta se da minha fala. avó, não gosta do meu pai, não gosta de mim. Menina do céu, eu ouço tanto isso lá na clínica, no consultório, que vem e as situações assim. Tem criança que não sabe nem quem que é o avô, a avó, porque excluem da criança aquela parte, sabe? Que, ou porque o vô não cuidou direito do filho ou da filha, então eles excluem para o neto. Os próprios pais excluem os avós dos netos, então tem criança que não sabe nem quem que é avô. A hora que você faz a árvore genealógica lá, criança não sabe nem que o avô é o papai da mamãe ou o papai do papai, sabe? Eles excluem. E aí a hora que você coloca, a criança, nossa, sabe assim, fica feliz, mas assim, mas com aquele medo, né? Será que eu posso amar? Será que eu devo amar? Né? Será que a minha mãe vai gostar se eu amar desse Essa avô? parte, será que a minha mãe vai gostar? É o que pega, né? Será que meu pai vai gostar?
É o que pega. Então, Se meu pai assim, fala mal da sogra, pai fala muito mal de sogra, né? Mãe também. Os pais falam assim, é aquela jararaca, não é isso? Ou fala é assim uma da situação mãe. Gente, complicada, né? brincadeira. Não existe brincadeira para criança. A Não criança, tem. quando o pai fala, aquela jararaca, a criança não É. entende que é uma brincadeira. A criança não entende isso como uma brincadeira. Então, Uhum. o ideal seria que a gente. Não tem nada para falar de bom? Vamos ficar quietos, gente. Não Não fala. fala, A gente, não assim, a fala. nossa dor é nossa dor. A gente não precisa levar a dor para o nosso filho. Por Não, que de que a forma gente vai alguma. dividir a dor com uma criança? Ela não tem condições de carregar, Olha né? lá, ó. E toda vez que a criança falar assim, mãe, agora eu ajudo você, eu sou o homem da casa. Você vira para ele e fala assim,